Então, boa noite, oficial aí a todos, todas, e quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde. Meu nome é Gênia, provavelmente vocês já me viram circulando lá pelo grupo do Mural. Faço parte aí do grupo das Aprendizes dos Sonhos, e além de estar na coordenação geral da jornada, Monique Cabral e eu somos aí a dupla dessa terceira semana. E aí, na terça-feira, eu fiquei só escutando, assisti tudo, mas não pude nem colocar a minha carinha aí na tela. Então, hoje é uma noite que a gente dedica a escutar vocês, né? Trazer perguntas. Ok. Então, essa é uma noite destinada aí para trazer, para vocês trazerem questionamentos, algum compartilhamento de dúvida. Então, vão trazendo aí as suas questões. E eu trouxe um tema também bem provocativo, assim, desse chakra, que é a questão do poder e do dinheiro, né? Então, eu gostaria, então, de começar, e depois quero compartilhar com vocês aí os resultados da enquete que a gente fez lá no grupo lá do Mural, e falar um pouquinho também sobre isso, né? Então, vai ser tempo aí para tudo. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Então, nesse chakra, né? Vocês viram aí maravilhosamente com o Monique na terça-feira, que é um chakra que fala muito da nossa... que é muito forte para nós, principalmente na fase adulta, né? Que é quando a gente conquista o nosso lugar no mundo, né? É quando a gente começa a trabalhar, pagar as contas, buscar ter estabilidade, né, de alguma maneira, ter sucesso e uma carreira. Então, tem muito a ver com isso. Então, esse poder pessoal, né, esse conquistar o lugar no mundo, ele tem a ver com isso, né? A gente quer comprar casa, é porque a gente quer ser reconhecido, quer comprar carro, enfim, a época que a gente quer adquirir coisas, né? É uma época da vida. Então, aqui, resumidamente, a gente vai lidar com trabalho, poder e dinheiro, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não estamos preparados para lidar com isso, né? E a gente não aprende isso na escola, não é mesmo? E muitas vezes nem aprendemos na escola, e às vezes as experiências que a gente tem em casa sobre esse assunto não são dos mais promissores, né? Mas que nos colocam muito para frente. Então, daí a gente chegar na vida adulta, né? Nessa época de estar desenvolvendo a carreira, e a gente está com algumas crenças, né? Alguns aspectos que nos limitam a gente realmente exercer esse poder pessoal que é o que todo mundo tem, né? Então, vamos falar então um pouquinho sobre poder e dinheiro. Segundo nossa professora Angelina, esses dois, são irmãos gêmeos, né? Eles são ali, são forças que estão ali, que andam ali na mesma direção, né? Só que ambos, né, todos, tanto poder quanto dinheiro, eles representam energia, né? Isso foi algo que eu aprendi, principalmente nos sonhos, né? Questão do dinheiro enquanto energia. Obviamente que o dinheiro, ele tem uma energia assim mais materializada, materializada na realidade, porque a gente pode pegar, a gente pode contabilizar, a gente vê, né? Enquanto que o poder, ele é invisível, né?
Você sabe, né? Você não pode tocar, mas você sabe quando alguém tem poder ou não, né? Então, quem trabalha nas empresas, a gente aí vai desde a gente sabe, como diz assim, a gente sabe quem manda né, quando chega no ambiente empresarial, ou a gente sabe também nos grandes líderes, né? Então, por exemplo, Jesus foi um grande líder de muito poder, né? Mas Hitler também foi um grande líder e uma pessoa que tinha muito poder. A diferença é que onde é que cada um colocou esse poder e para qual fim, né? Então, ela assim, o que Angelina sempre traz para a gente é que assim, não poder e dinheiro não são energias boas ou ruins, são neutras, são energias, porque o que nós vamos fazer com elas, né, o que vai dizer se a gente destinou ela para o bem ou para o mal, né? Então são energias neutras e que depende da nossa escolha onde é que a gente vai colocar, né? Um outro aspecto interessante do dinheiro é que o dinheiro, ele é uma troca, né? Você faz uma troca, você coloca um talento seu e você recebe isso de volta, né? E aqui tem algo muito importante que eu também fui aprender, não tem muito tempo assim, que é a gente não ter vergonha de cobrar, receber pelos nossos serviços, pelo nosso talento, que é colocado para as pessoas, né? E tem muita gente que tem ainda dificuldade de receber por esse talento, né? Coloca aí no chat para mim se essa parte fala com você sobre se você tem alguma dificuldade de cobrar pelo seu serviço, né, de apresentar preço, se para você ainda é algo desconfortável. Compartilha aí com a gente. Pois é, né? Vamos quebrar isso, né, Hilde? Pois é, isso tem a ver, para mim, isso tem a ver com a forma como o dinheiro, né? Como é que a gente escutou sobre dinheiro na nossa história, né? Principalmente quando a gente era criança. Então, a gente, quando está aqui, esse é um dos temas aqui, quando a gente está nesse caminho espiritual, que algumas pessoas dizem assim, não sei se vocês já escutaram, e falam assim, como assim? Você está no caminho espiritual e cobra? Né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente está colocando um talento da gente, tem alguém que tem uma necessidade, e a gente vai lá e disponibiliza o nosso serviço, né? Isso não quer dizer que muita dessa energia do dinheiro a gente não faz também por doação, né? Então, quando a gente se doa também, né? Não é que a gente sempre tem que doar, porque a gente precisa também exercitar esse papel aí de receber, de ser reconhecido, né? de saber que a gente pode ser reconhecido por um talento que a gente tem. E essa questão do não merecimento, eu lembro que Monique também falou sobre isso, às vezes também é algo que a gente que a gente traz de lá do passado, de lá da nossa infância, né? Então, assim, se a gente tem um talento, tem alguém que precisa, né? Não tem problema nenhum a gente cobrar por esse trabalho, né? A gente precisa desse recurso para materializar algumas coisas, para viabilizar e até poder fazer mais doações. O que vai depender é que tem pessoas que umas precisam mais materializar, vamos dizer assim, e outras menos,
Mas não você apenas fazer doação, porque eu não sei lidar com isso. Então, é algo também que a Angelina traz, da gente, não só a Angelina, mas Tony, nossos professores falam sobre isso, da gente aprender a lidar com o dinheiro, né? Isso é importante. Aí, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que assim, no primeiro chakra, tem muito a ver com o dinheiro, né? A gente também tratou disso lá, inclusive o sonho que eu compartilhei na contação de história foi a minha história relacionada com a prosperidade, a minha relação com meu pai, né? Então tem muito disso no primeiro chakra. Lá no primeiro chakra, você está lidando com o dinheiro nessa questão da sobrevivência, né? E aqui no terceiro, ele naturalmente, ele vai aparecer, porque é onde a gente está colocando esses talentos no mundo, né? É onde a gente está desenvolvendo a carreira, é onde a gente está recebendo aquilo, uma troca daquilo que a gente está colocando no mundo, né? Então, o dinheiro perpassa todos os chakras, gente, né? Eu estou trazendo o primeiro e o terceiro, porque no primeiro ele é ali a raiz, inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho o resultado da enquete, e muitas crenças podem ter vindo de lá, dessa relação com o seu pai, na sua família, né? Então ele pode ser a causa de que hoje você não se abre para prosperidade. Uma coisa que me vem assim, né, que eu já escutei alguém dizer, é que assim, olha, se meus pais não tiveram prosperidade, né, eles não tiveram recursos financeiros, então quer dizer também que eu, na minha vida adulta, eu também não tenho, porque não posso ter, porque eu vou estar desonrando, né? Eu não estarei honrando os meus pais, né? Então, tem pessoas que ainda pensam dessa maneira. Muito pelo contrário, né? A gente, meus pais não tiveram posses, né? E eu me lembro que quando eu me formei, né? Eu fui a primeira filha, né? Dos 4 filhos do meu pai. Eu sou a terceira, mas foi uma das poucas que fez faculdade, né? Que estudou, e eu vi a felicidade que meu pai ficou quando eu terminei a universidade. Então, assim, eu não tinha isso, né? Dessa coisa da vergonha, muito pelo contrário. Ele ficou super feliz, e esse aspecto eu já não tenho, né? Enfim, mas tem outras crenças relacionadas com o dinheiro, que é o que a gente vai ver agora nessa enquete. Tudo bem aqui? Faz sentido para vocês? Tá? Então, vamos ver aqui o resultado dessa enquete. Aqui. Então, lá no grupo, então nós perguntamos qual eram os ditados. Ok, aí me sinalizam se vocês estão vendo a tela. Tudo bem? Eu não estou enxergando todo mundo. Sinaliza aí, Monique, se está ok. Sim. Tudo ok. Tudo ok. Então, vamos ver aqui o que nossos caminhantes escutaram mais, né, aí na sua história. Então, o grande vencedor aqui é: de grão em grão a galinha enche o papo. Esse é um ditado popular que é para ir trabalhando de pouquinho em pouquinho, né? Então, isso aqui pode estar
fazendo a pessoa também ter uma crença que não pode também ter grandes projetos, né? Tem um lado bom que você vai poupando, né? Você pode poupar, mas também pode ter um viés aí negativo da pessoa não, né? Às vezes, lidar com grandes projetos que envolvam um volume de recurso grande. O outro é dinheiro não dá em árvore. Esse é um dos que a gente também mais escuta, né? Ou seja, dinheiro é um negócio difícil. Isso tem a ver também, que não dá em árvore, que tem a ver também com dinheiro suado é dinheiro abençoado, né? Ou seja, você precisa trabalhar muito para poder ter dinheiro. Então, coloca o dinheiro como algo muito difícil. E quando a gente coloca a energia do dinheiro como algo muito difícil, a gente está contribuindo para que essa energia ela não se movimente. E quando, na realidade, quanto mais a gente movimenta o dinheiro, mais o dinheiro aparece, né? Então, tem esse aspecto. O outro, bem pontuado aqui, não conte com o ovo dentro da galinha, né? Esse, para mim, ele me remete a uma questão que para mim também foi um aprendizado aqui nessa comunidade espiritual. E quando eu diz assim, não conte com o ovo dentro da galinha, isso me guiou, né? Isso eu herdei do meu pai, né? Se eu não tiver o dinheiro, eu não invisto, eu não gasto, né? Então, e eu não acredito aqui, para mim, o que está por detrás aqui? Eu não acredito que o universo vai me suprir, né? E eu tive provas de quando esse ano passado para cá, que eu desafiei esse ditado, né? Eu até comentei também, acho que lá na minha contação de história, que, assim, eu fui para o Egito sem ter o dinheiro, ou seja, eu entrei em algumas viagens no ano passado sem ter o dinheiro. E, de alguma forma, o universo me trouxe o recurso. Nem que seja um recurso que eu vou. Não precisei tomar dinheiro emprestado em banco, tá? Não precisei me endividar nesse sentido e nem com a agiota. Então, né? Mas eu acreditei que vinha. Né? Então, isso foi um dos grandes aprendizados que eu tô tendo, né? Que eu tive aqui nesses últimos anos, né? Experienciei isso na prática, né? Porque o objetivo era nobre, né? Porque eu estava no meu investimento espiritual, né? Assim como eu acho que eu nunca doei tanto da pandemia para cá, nunca doei tanto nesses últimos 3 anos, como nesses últimos 3 anos. E algumas vezes eu nem sabia como é que o recurso ia aparecer logo depois. Então, eu vi que o universo realmente fez com que essa energia fosse se movimentando e fosse trazendo. E eu fui me livrando também de uma ansiedade, dessa coisa assim, tem um retiro que eu quero fazer, né? Uma delas foi esse, um retiro que eu queria fazer em Alto Paraíso, mas eu não tenho esse negócio aí, de alguma falei, mas eu vou, né? Não tenho ainda o recurso, mas eu vou. Aí apareceu uma passagem com um desconto muito bom, enfim, depois uma amiga que foi, né, me disse que eu podia ficar na casa dela em Brasília, enfim, as coisas foram acontecendo. Um outro também, que apareceu bastante aí, foi dinheiro não traz felicidade. Esse ditado também tem vários vieses aí, né? Ele tem o viés de religião, né? Que tem até alguns, eu nem quis botar aqui, mas tem alguns ditados que fala que se você tem dinheiro, né, você não entra no reino do céu, e que também não traz felicidade.
aqui eu queria trazer para vocês o que é felicidade, né? O dinheiro, ele não traz a felicidade no sentido que a felicidade está dentro da gente, né? É o estado de felicidade. Mas o dinheiro, a energia do dinheiro, ele nos proporciona oportunidade de fazer o bem, de fazer o bem ao outro e fazer o bem a gente, né? Então, eu gosto de olhar para esse ditado nessa abordagem. E aí outros que têm a ver com a questão de guardar. Aqui tem um lado bom e tem um lado que não é tão bom, né? Quem guarda tem. É a pessoa que poupa, né? Quem guarda tem. Se você poupa, né? Tira, faz uma reserva, né? De uma parte que você tem, isso é uma coisa legal, porque você pode usar isso para realizar sonhos. Mas tem pessoas que guarda tanto no sentido de, em detrimento de promover o bem-estar para você. Então, ele adia tudo, essa pessoa adia tudo, né? Não, às vezes fica no receber, no gerar ali, né? Dinheiro, guardar, 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 e uma pessoa que não aproveita a vida, né? E nem para si e nem para outras pessoas. Então, tem esses outros dois lados, né? Esse aqui, do dinheiro na mão é vendaval, já também escutei bastante isso. Tem uma novela, lembra dessa novela? Que era até uma música, Dinheiro na Mão é Vendaval. Ele tem a ver com pessoas que têm isso tão, né, forte aí, que quando o dinheiro chega em mãos, a pessoa gasta tudo, porque ela diz assim, dinheiro na mão é vendaval. Então, eu preciso gastar tudo, porque senão alguma coisa vai me acontecer. Então, esse é aquele lado da pessoa que não pode ficar com o dinheiro, que o dinheiro, né, que o dinheiro, de alguma forma, ela vai perder. E aí tem uma pessoa que pode ter um consumismo exagerado, e aí não utiliza o dinheiro, muitas vezes, para esse bem-estar. E outros têm a ver com dinheiro é sujo, dinheiro é raiz de todo mal, né? E também a gente escuta, e aí, quando a gente usa essa questão do dinheiro é sujo, a gente também não lida bem com eles. Então, o que é que vocês conseguiram se identificar aí com esses aspectos? Agora eu queria escutar um pouquinho aí de vocês. Vou levantar aí a mão. Vou trazer uma outra pergunta. Gênia, tem alguns comentários aqui no chat, acho que eu vou aproveitar, vou dar uma lidinha aqui, peraí. Quando você fez a pergunta, né, sobre a questão da dificuldade de receber, né, algumas pessoas colocaram aqui, né, que tem, a Luciana que disse que é desconfortável, Renata disse que sim, também tem bastante dificuldade, já a Kátia disse que está bem com isso, né, acho que é legal também, claro, né, muitas pessoas não vão ter essa questão, que bom, que bom, Kátia. A Clara disse que sozinha sim, mas em grupo não muito, né? Então, acho que é aquela questão da força do grupo, né? Que às vezes ajuda a gente a se desvencilhar de algumas coisas. A Marina diz que só faz trabalho voluntário. Franciele está tentando aprender a lidar com isso. A Hilde colocou aqui, acho que é um ditado, né, Hilde, também, né? Vai lavar as mãos, menina, dinheiro é sujo. Também ouvia muito isso. Mexeu com dinheiro, já tem que lavar a mão em seguida, né? Marilda está dizendo que faz muito sentido para ela. A Clarissa escreveu até uma coisa que eu também conversei, né? Falei contigo, né, Gênia? Dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. É isso mesmo.
E aqui, por último, tem um comentário da Terezinha que diz assim: os ditados que ouvimos e assimilamos como verdade se tornam crenças limitantes. Exatamente, daí o cuidado, né? Que a gente precisa ter. É isso, né? Já te passo, viu, Keila? Todo mundo tem dificuldade de falar seu nome, viu? Então, esse ditados, né, populares, realmente eles se transformam no que se chama de crenças limitantes. Por quê? Porque o nosso poder pessoal, ele requer que a gente saiba lidar com esse dinheiro, né? Como eu falei, é uma escolha da gente e aceitar a prosperidade que todo mundo tem direito, a prosperidade que está aí no universo, né? E saber, e não ter vergonha, de, de receber em troca pelo talento que você está doando. Você investiu, né? Você se colocou, você estudou, enfim, você se dedicou para para aquilo que você está colocando, né? E olhe, também vou falar de um lugar que eu experimentei, né, que eu tenho experimentado cada dia mais, que quando a gente tem essa, como é que eu vou dizer? Mas quando a gente reconhece esse esforço, esse desenvolver pessoal, a energia que você colocou para aquele projeto, para aquela ação, você sabe o que você colocou e que aquilo vai trazer de benefício para outra pessoa, você demonstra que você se valoriza. E um dos exercícios que eu fiz, eu trabalho eu sou consultora em gestão de negócio e sou mentora também para mulheres, então eu lido tanto com pessoa física, né, quanto com empresas. E eu exercitei negar determinadas propostas quando não chegou ao que eu queria. Porque eu sabia que, em outras situações, né, que se eu não exercitasse ali, eu não ia exercer isso em mim. E você acredita que quando eu perdi o medo, falei, ai, e olha que às vezes era, né, porque a gente quando trabalha como profissional autônomo, né, com sua microempresa, a gente pensa assim, ai, mas se eu declinar dessa proposta, será que amanhã vem outra? Não sei se alguém aqui já passou por isso, né? E aí eu exercitei, eu falei assim, eu vou declinar se eles não aceitarem isso, e estou de boa. Gente, você não sabe o empoderamento e como eu fiquei bem com aquilo. E eles aprovaram aquilo que eu pedi, sabe? Quando eu coloquei, e olha que eu fui olhar as minhas propostas de anos atrás, antes da pandemia, quando eu olhei, eu falei, gente, mas eu fiz esse mesmo trabalho por um valor, né, muito menor, e agora né, agora eu estou conseguindo colocar o que eu acho que é bem remunerado. Então, assim, a gente se valoriza, a gente né, se sente muito melhor. Então, esse foi exercício aí, vivenciado. Muito bem, deixa eu escutar. Keila, fala seu nome aí de novo para eu aprender. Muito difícil, né? Cádila, tá escutando? Cássila, estou Mas escutando. pode me chamar de Cacá, se for mais fácil. Ai, que maravilha, né, Cacá? Vai lá, Cacá. Então, o que acontece? São duas perguntas. Uma é facinho, qual é a relação do chakra laríngeo com esse chakra, né, do plexo solar? E a outra é o seguinte, toda vez que tem alguma coisa para minha prosperidade, para eu poder fazer alguma coisa, eu me auto-saboto. E aí o chakra, o laranja, né, que é o sexual, eu nem participei porque para mim, na verdade, eu acho que meu inconsciente, eu até pensei, mas não consegui não.
é difícil, eu tenho alguns traumas em relação a isso. Aí, esse né, do plexo solar, eu até estou tentando mais, estou estudando, né? Só que não é só isso. Eu dou aula de pilates, sou fisioterapeuta, aí ontem fui fazer uma substituição, tem sido bem difícil parecer substituição. E também aluno, né? Assim, que é emprego fixo. Então, ontem eu fui fazer uma substituição e eu caí doente. Tô com muita dor de garganta hoje, e aí tive que desmarcar meus alunos, que eu tenho aluno fixo de hoje, e apareceu também para amanhã, e eu tô doente, não. Tive que, porque eu tossi um pouquinho, o nariz entupido, imagina, os alunos vão, né, ficar com medo. E aí eu não consigo vencer essa barreira. É sempre o plexo solar com a laringe. Deixa eu ver se eu entendi sua questão. Da relação entre o terceiro chakra com o quinto chakra, né? Aqui no terceiro, onde a gente ele é regido pela energia masculina, é a energia do agir, né, do fazer, né? Então, é onde a gente coloca aí nossos talentos para fora, certo? Então, até aqui tudo bem? Quando chega, obviamente, ainda vai passar pelo outro, que é dos relacionamentos, né? Aqui no quarto, não só relacionamentos amorosos com companheiro, companheira, ou BC, e também com amor incondicional. E depois vem com a expressão, né? Aqui a laringe é a nossa expressão no mundo. Aqui a gente se conecta para mim, a leitura que eu faço, assim, a gente se conecta com a verdade, com a minha verdade. O que é verdade para mim? O que é verdade? E aí, aqui, por exemplo, quando a gente vai questionar se a energia que você colocou, onde você colocou seus talentos, ele tá fazendo sentido, onde a gente trata, às vezes, de propósito, tá? É um momento e que, para mim, ele assim, os chakras, eles todos estão conectados, obviamente, e eles vão se desenvolvendo, né, à medida que você vai passando por cada um deles. E eu digo que, assim, quando chega, correlacionando agora com a fase da idade, né, eu olho assim, quando eu cheguei nesse momento, a partir dos 42 anos, por aí, a gente começa a ficar incomodada com a forma como a gente se manifesta no mundo, como a gente se expressa no mundo. E aí vem esses questionamentos. Então, assim, fazendo já um paralelo, isso é como eu faço para mim, tá? De que esse momento de olhar como é que eu estou, qual é a minha verdade? Porque ainda no terceiro, você está cheia de programas e crenças que vieram aí da sua história. A gente entra no mundo dos talentos, nota, às vezes escolhendo um emprego que foram os pais que queriam, né? Tendo que ficar naquele emprego, né? Por algum momento, por algum motivo que não é exatamente o que você quer. Então, mas quando chega em determinada época da sua vida, isso aqui começa a palpitar, e aí começa a ter problema aqui, quando você não consegue mais que aceitar esses padrões que vêm do mundo, né? Não sei se Monique quer complementar alguma coisa, mas da minha vivência é o que eu posso te dizer, Cacá. Olha, não tem muito a acrescentar não, Gênia. Eu acho que você falou muito bem e eu estou sentindo que a Cacá está recebendo bem, né? Está fazendo sentido pela carinha dela e é isso que mais importa, né? É quando a gente sente, né? Tocar lá dentro. Todos os chakras estão relacionados e quando você traz essa questão, né? Que está
você está sentindo que tem alguma comunicação acontecendo aí entre eles dois, né? E faz todo sentido, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem um terceiro chakra, a gente tem a casa, né? Da nossa joia, que é exatamente essa essência que a gente traz, essa forma de ser que é única, que é essa que a gente vai mostrar ao mundo, que é o nosso lugar, né? Não à toa ele se chama, né, o nome dele em sânscrito, Manipura, significa cidade das joias, né? Então é onde está o nosso brilho, né? Tá, enfim, esse cristal. Agora, como que eu vou trazer esse cristal para fora? Como eu vou expressar isso da melhor forma possível? Aí já está relacionado ao quinto, que é a nossa expressão, né? Que é essa manifestação trazida ao mundo, né? Então, se você está tendo algum bloqueio, seja no terceiro ou seja no quinto, é claro que um vai afetar o outro, né? Quer dizer, como eu estou expressando essa minha joia? Como é que eu estou trazendo essa joia? Como eu estou entregando essa joia ao mundo? Então, faz sentido sim, tá? Os chakras ímpares, eles trocam muita figurinha entre si, assim como os chakras de número par, né? Os pares, 2, 4, 6. E não só assim, tá? Eles se comunicam de diversas formas. Existem as dobradinhas, tipo o primeiro com o sétimo também, né? Então, assim, depende, a gente precisa analisar o contexto. E o contexto que você está trazendo me remete a essa questão. Então, realmente é preciso observar. Não à toa você caiu doente agora, tá, né? Tá com sintomas de gripe, né? Alguma coisa assim. E isso pode ser, inclusive, um convite para você se autoavaliar, aproveitar, porque às vezes a gente precisa de uma parada obrigatória, né? Parada obrigatória para a gente repensar algumas coisas na nossa vida, né? Isso está impactando, inclusive, no seu trabalho. Você está deixando de dar aula por causa disso, né? Então, eu acho que é um convite um tanto compulsório, né? Porque a doença ela não dá muita chance para a gente, né? Para, de repente, rever isso, tá bom? Eu não tinha nem visto sua idade ali, viu, Cacá? Os 42. Então, é bem assim, a gente vai olhar exatamente toda essa parte nossa de realizações da vida, né? Inclusive, a vivência que eu vou fazer no sábado, ela tem a ver com isso. A gente vai olhar, porque eu também estudo antroposofia, e a gente vai olhar a linha da vida e vai ver como é que algumas coisas aconteceram nesse processo de escolha da sua vida. Ok, obrigada, Cacá, pela pergunta. Clara. Oi, gente, boa noite. Bem que engraçado que hoje participei de uma roda dos sonhos e eu nem me toquei que tinha muito a ver com carreira e a Monique estava lá, né? E carreira e uma parte veio a ver com dinheiro e agora que eu entrei aqui na aula que eu falei, nossa, veio na hora certa para olhar. Então, eu ia falar sobre essa questão de a gente colocar valor, né, no nosso trabalho e cobrar essa dificuldade que é muito, muito grande, né? E acho que talvez aumente um pouco quando é uma questão em relação à espiritualidade, né? Terapias holísticas, por exemplo, porque a sensação que eu fico é como é que uma pessoa me procura para evoluir espiritualmente e eu cobro, né? É uma coisa que tem muito a ver com essa questão da espiritualidade, uma leitura de aura, um reiki, sonhos e como que, né? E aí eu estava conversando com um amigo meu que eu detesto, inclusive, ele não gosta de terapias holísticas de nada e falando, nossa, não dá para cobrar esse tipo de coisa, né? A pessoa tem direito, se ela quer evoluir, se ela quer curar, ela tem direito. E aí esse meu amigo que nem gosta disso falou, Clara, mas você tem conta para pagar, como todo mundo. E aí eu fiquei, sabe, veio uma coisa que eu não tinha parado, né? Sim, se eu faço isso da vida, eu tenho contas para pagar, né? Faz sentido. E aí fiquei refletindo sobre isso, né? Aquela coisa, médico, todo mundo precisa. A gente não paga,
comida, todo mundo precisa. Alguém simplesmente pega e dá, né? Trabalha com isso, ao invés de vender, ela dá? Não, isso são coisas básicas, então eu fiquei pensando nisso, né? Realmente, se eu precisar de um médico, ele não vai me atender de graça, porque, né, ele que vai salvar a minha vida. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Olha, faz sentido, eu realmente ofereço algo para uma pessoa, assim como um médico tem um trabalho que é fundamental e ele não vai fazer de graça por conta disso, mesmo que nem todo mundo possa fazer o que ele faz. Eu criei na minha cabeça, porque ainda é difícil, né, às vezes, cobrar, mas eu criei na minha cabeça que é claro que se aparece uma pessoa querendo muito algo, não pode pagar, assim, eu vejo sinceridade nela, eu não vou deixar de fazer, né, não vou deixar de atender. Mas colocar um valor naquilo que eu faço, porque primeiro que realmente tem contas para pagar, nós temos contas para pagar, como todo mundo. E porque o que eu faço tem valor, né, como você falou, tipo, a gente investiu para aprender tempo, energia e dinheiro para aprender. Então, nós temos que colocar um valor naquilo que a gente faz. Não é qualquer coisa, né? Senão começa a vir pessoas que nem queria tanto. Né? Mas é de graça, então, bora lá. Então, não, vamos, tem um valor. Você realmente não pode, não está podendo, está numa situação difícil, você quer muito, ok. A gente dá um jeito, né? Sempre dá um jeito. Assim como as coisas acontecem para a gente, as coisas acontecem para os outros. E para uma pessoa que quer muito, vai acontecer. Mas é isso. Então, dentro dessa reflexão, eu realmente entrei nessa de, ok, o que eu faço tem valor. Né? Assim como outras profissões que são essenciais e uma pessoa que não tem dinheiro não necessariamente vai receber aquilo. Né? Mesmo sendo essencial, mesmo sendo comida, mesmo sendo saúde. Né? E aí, enfim, foi uma reflexão que eu fui chegando. Era só isso. Legal, Clarinha. Acho que o ponto aí é ver o que está por detrás da vergonha de cobrar, é saber o que tem aí, que crença de não merecimento que tem aí por detrás, isso é um ponto, né? E o outro é que também a gente, que eu assimilei bastante aqui nesses últimos anos aqui nessa comunidade, que quanto mais a gente também, se a gente coloca, né, o dinheiro em projetos de luz, e se a gente recebe, e uma parte disso a gente doa, né, a gente está contribuindo para essa prosperidade. Então, é isso, é ter esse equilíbrio. Angelina, sempre nossos professores sempre traz isso, é a gente buscar esse equilíbrio, né? Por quê? Porque se não tem equilíbrio, isso não vai se sustentar a longo prazo. Se eu fico o tempo todo, como alguém falou, e só faço trabalho voluntário. Ok, vamos olhar se eu fazer só trabalho voluntário, se é escondendo alguma dessas crenças, desse medo, o medo de ser rejeitado, né? O medo de ser rejeitado, que se eu cobrar, a pessoa não vai querer o meu trabalho. Então, olhar o que está por detrás disso. Tá, não, eu também faço voluntário, assim, que eu não preciso, né? Ou seja, eu já organizei minha vida materialmente de tal forma que eu fiz trabalho voluntário. Ok, tá? Que tenha claro isso, né? E o outro que a Angelina também traz sempre isso para a gente, que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então, ter esse equilíbrio, né, de não ter a vergonha de cobrar, porque tem a coisa da matéria mesmo, a gente precisa lidar com isso da matéria. A gente tem conta para pagar mesmo, Clara. Então, assim, também fazer esse dinheiro se movimentar de alguma forma, né? A gente exerce isso aqui, inclusive, vocês já estão vendo aí que a gente vai fazendo interpretação de sonhos, né? E essas interpretações de sonhos individuais, a gente faz, uma parte dela é gratuita, agora na jornada é toda gratuita, uma parte dela vai ser paga, mas a gente vai doar totalmente isso para a Escola da Aura, né? E outras a gente vai receber, quando terminar essa parte, a gente vai receber
para remunerar pelas horas que, pelos todos os estudos que a gente tem feito. Então, assim, de boa, a gente está lidando com isso. Ok, Marta. Diga aí. Então, eu quero me concentrar aqui, porque são tantas coisas, né? Para a gente refletir. A nível pessoal, é uma questão também que eu venho me trabalhando há algum tempo. Eu percebo que tudo na vida é uma caminhada e a gente está num processo mesmo, né? Eu sou consteladora também. E dentro das constelações, recentemente eu vi um estudo sobre essa questão da relação com a prosperidade que eu achei muito rico e muito interessante. E eu senti vontade de compartilhar com vocês que é o seguinte, porque nosso primeiro sucesso é o nascimento e a porta de entrada é a mãe. Então é muito importante olhar para essa relação com a mãe e ver como que a gente coloca. Eu sei que tem vários processos, né? Eu mesma ainda até hoje me trabalho, dependendo da nossa história de vida que a gente veio na encarnação. Mas assim, o que aconteceu, aconteceu da forma que aconteceu. E dizer sim para isso e ver como se trabalha nessa coisa de pelo menos honrar a vida, saber a importância e o valor disso, né, da relação com a mãe, da relação com o pai, se colocar num lugar de pequeno em relação a eles. Porque às vezes também a gente fica num lugar de arrogante em relação a pai e mãe, julgando. Toda vez que a gente julga, a gente repete. É uma coisa que eu mesmo vivi isso. Então, assim, ela foi examinando também aceitar os fracassos, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Às vezes eu me paralisava por medo de fracassar. Aceitar os fracassos, porque os fracassos, eles fazem parte. Não se chega ao sucesso sem passar pelo fracasso. Porque a gente tem que aprender algumas coisas, e a gente aprende, igual a criancinha quando começa a andar. Cai, levanta, cai, levanta. Então faz parte também. A gente também ter conexões mais saudáveis, como a gente está fazendo aqui, isso é muito rico, porque é hidratando as conexões. Conexão também está ligada à prosperidade, né? Então, assim, tem várias coisas nessa caminhada, né? E também a gente olhar que nem sempre quando a gente está doando, na lei do equilíbrio do dar e do receber, exatamente, às vezes é porque a gente está querendo ser salvadora, às vezes é porque a gente está querendo reconhecimento. Então, a gente, assim, o melhor lugar para doar é quando a gente transborda. Eu ainda não digo que eu estou assim em todas as coisas, não. Eu estou me trabalhando e eu vi que isso faz sentido e eu estou me trabalhando nisso, vendo como é. E estou nessa semana também porque estou me trabalhando. E já vivi várias coisas aqui muito importantes de insights para mim. Porque eu acho que é isso. Na verdade, nesse momento da humanidade, a gente está vivendo desafios, né, assim, grandes, algumas coisas, mas a gente também está vivendo uma abertura com tanto de abordagens que são boas para a gente evoluir, para a gente se trabalhar, para a gente se melhorar. Então, assim, é uma caminhada e a gente tem, assim, também a questão do que eu estou achando aqui que é muito bom, que é o acolhimento, a gente também se acolher nos nossos limites e dando pequenos passos também, porque o negócio é que tem que ter movimento. Se a gente ficar parado, não acontece, né? O dinheiro, a energia, a prosperidade, precisa de um movimento. Eu sei que tem momentos que a gente fica parado, a gente às vezes até obrigatoriamente, para olhar para dentro, para ser, mas assim, fazer algum movimento na medida do possível. Eu estou fazendo esses exercícios, fazer mesmo com medo, porque se a gente for esperar passar o medo para fazer, eu estou fazendo isso. Né? Que lidar com constelação para mim é uma coisa tão séria que eu tenho uma formação boa, consistente, mas eu sempre sentia medo. Aí agora eu estou fazendo assim, tá bom, mas vamos com medo. E quando chega Vai com na medo hora, tem mesmo. um campo, né? Tem um campo, a gente bota ali num lugar de humilde diante do campo, o campo morfogenético, o campo espiritual. E é assim, porque com a experiência também é que a gente vem ganhando segurança, né? Então, assim, eu estou aqui num processo. Hoje eu vi nos exercícios aí quanta coisa que eu tinha. Como é que eu estou precisando? É que, assim, eu estou nesse movimento de buscar até equilíbrio com esse chakra, né?
Então é isso, mas eu acho que a gente está Obrigada, aqui. Martinha. Uma coisa boa é a gente aproveitar essa energia, né, de grupo. Obrigada, Marta. Sempre uma boa contribuição aí. Então, olha, esse tema de dinheiro, espiritualidade, né, poder, só isso aí já é assunto para umas 2 horas ou mais aí de conversa. O que eu quis, né, no meu intuito eu trazer aqui para você é que ele é um tema, tá, em trabalhar com mulheres, né, mulheres que têm negócios, a gente observou isso, o quanto que, às vezes, essas questões relacionadas com o dinheiro, que isso emperra a mulher na sua gestão financeira, mesmo nesses tempos atuais, né? Tanto pessoalmente quanto nas mulheres que têm negócio, né? Considerando que nossa comunidade aqui é maior de mulheres. Por isso que eu escolhi trazer eles aí para vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre dinheiro? A Kátia colocou ali que sonha muito com carteira, com mais dinheiro do que eu esperava. É assim, o dinheiro no sonho, né? O grande aprendizado de que dinheiro é energia já é uma grande mudança na vida da gente. Seja ela para interpretar o sonho, porque ali, a depender do contexto, você vai olhar se você está colocando muita energia, você está com pouca energia, se alguém está tirando energia de você, né? Se você está usando a energia do outro. Então, assim, tem que analisar esse contexto. Se a energia está estagnada, né? Então, é igual a emoção, né? Água, né? Que tem a ver com a emoção. Então, o dinheiro apareceu, fica atenta ali que é energia, né? Não é necessariamente o dinheiro, né? O dinheiro em si, não é o dinheiro, é energia para a vida da gente. Então, tem que dar uma olhada no contexto geral, Kátia, do sonho, né? Ali para dizer o que representa essa carteira sua aí com mais dinheiro do que você esperava, tá? Vou passar para a Sinara. Você pode abrir a câmera, Sinara? Sim. Eu estava tentando ali, não estava conseguindo. Tudo bom, Eugênia? Saudades de ti, menina. Tá? Então, me ocorreu de fazer uma pergunta aqui, porque é uma coisa que eu passei bastante na minha vida, na época que eu era casada, e, assim, eu fui obtendo sucesso profissional e ganhando bem. E isso cada vez foi me afastando mais do ex-marido, né? Porque eu fui estudando e melhorando profissionalmente e ele foi ficando cada vez mais para trás. E aí, cada vez mais, até para ter uma qualidade de vida melhor para mim e para os meus filhos, eu fui suprindo mais as despesas, que também começaram a crescer. Então, eu acabei virando a provedora da casa. Então, eu queria saber até que ponto isso em relação à energia do dinheiro, ao segundo chakra, que tem a ver com a relação com o outro, o que isso pode ou não atrapalhar na vida de um casal, de uma família. Olha, faltando 1 minuto para acabar o tempo que a gente tinha ali regulamentar. Meu Deus, desculpa. Atrás. Não, estou brincando, Sinara. Sinara trouxe uma questão que, por si só, já poderia ser um tema de uma conversa aqui, né? Sinara, eu vou te dizer assim, eu não tenho uma resposta, isso não é uma pergunta de resposta única, né? O que né? Peço ajuda aí aos universitários aí, minha colega. Se não der tempo hoje, a gente pode deixar para outro dia, mas eu acho essa questão bem importante, porque tem muitas mulheres no grupo que eu tenho certeza que já passaram ou podem estar passando por isso ou podem passar no futuro. Sim. O que eu posso dizer, o que eu posso trazer para você hoje
hoje sobre isso é o seguinte, olha, a relação com o dinheiro, em determinado momento, ela está bem lá na questão da sobrevivência mesmo. É aquilo que a gente está ali lutando para pagar umas contas, para comprar as coisas da casa, que tem a ver com sobrevivência, certo? Aí é primeiro chakra mesmo, é sobrevivência. Que em algum momento todo mundo passa por isso, né? No terceiro, é onde você está colocando onde você está colocando teu talento a serviço de alguém que tem uma necessidade, né? Que tem uma dor e tal, e você recebe aquilo em troca. Então, é como você lida com isso, né? Sobre a relação do dinheiro com os relacionamentos, que é um tema super delicado, super pertinente, que muitas mulheres passam na questão da separação, que tem a ver, né? Eu tenho clientes aqui que elas não sabem absolutamente nada da vida financeira, né? Elas entregaram o poder e o controle todo para o marido, e ela se coloca assim numa posição, né, bem distante, né? Então, o que eu posso dizer é que tem que dar uma olhada para saber o que me afastou dessa situação, né? E você pegou na sua mão, você retomou isso né? Tanto é que você está dando conta e começou a prover, né? Tem mulheres que conseguem acordar antes, né? E isso não ter tanto impacto assim depois de um possível divórcio, né? Então, é o que eu posso trazer para você. Mas esse assunto a gente pode trazer... Vou trazer Carol para falar sobre relacionamentos, né? Vamos chegar aí nos relacionamentos, no quarto chakra, e vamos trazer de novo o assunto dinheiro. Que tal? Tá ótimo. De novo. Vou anotar e vou, inclusive, te lembrar para a gente retomar esse assunto aqui. O que vocês acham? Tá bom, obrigada. Pode ser, Sinara? Claro, claro. Obrigada. Então tá. Até porque é um tema que interessa a várias outras mulheres, né? Quem passou por isso, essa relação com o dinheiro e, enfim, né? O quanto que isso... mas é desequilíbrio, né? Tudo mostra o desequilíbrio na relação com o dinheiro, né? Enfim, e para nós, mulheres, isso parece que é bem mais forte, né? Para fechar esse assunto aí do dinheiro, eu pensei nela, então eu vou falar sobre ela, sobre uma amiga minha que teve o caso dela não foi divórcio, ela ficou viúva, e ela foi daquelas mulheres que deixou ela nunca se envolveu, ela não sabia pagar uma conta pela internet, sabia nada sobre finanças, né? E quando o marido dela faleceu, ela se viu sem, né? Eu fui uma das que fui ajudar ela a levantar as contas que tinha para pagar e tal, e era uma família de muitas posses, mas, né? No final das contas, ela ficou com situação muito difícil, e tirar os meninos da escola, e patrimônio eles tinham bastante, né? E aí, ela depois compartilhando, ela dizendo quanto que ela tinha uma responsabilidade nisso, pelo fato dela nunca quis saber, nunca quis se envolver com as questões financeiras, né? O marido também era um alemão, já tinha também uma característica própria de manter as coisas meio em controle, nada contra alemão, viu, gente? Falando da característica, era uma característica, a pessoa adorava ele. Mas, enfim, e ela como eu conheço várias mulheres, que ela tipo, lavou as mãos e falou, não quero mexer com isso, não quero, esse negócio de dinheiro, eu não quero mexer com isso, né? E aí ela teve que aprender isso,
na marra depois desse, né? Depois de muito tempo. Então, mas é um tema bem interessante para se trabalhar. Muito. Gênia, Oi. oi. Queria pontuar duas coisinhas que foram faladas aqui. Uma foi pela Clara, com relação à dificuldade de cobrar quando se trata de um trabalho para ajudar pessoas no caminho espiritual. A gente não pode se esquecer que a gente é criado dentro de uma cultura essencialmente cristã, né? Então, a gente precisa observar essa cultura mais abrangente, que mesmo que você não seja cristão, a gente está inserido numa cultura cristã. Os nossos feriados, por exemplo, né, boa parte deles são frutos de questões, né, ligadas à religiosidade cristã. Né? Então, assim, é isso que eu estou querendo demonstrar, né, exemplificando com relação à cultura que a gente faz parte, por mais que a gente não comungue da fé, tá bom? Então, são duas coisas diferentes. E a gente, dentro dessa cultura, aprendeu, e está lá no nosso inconsciente coletivo, que dinheiro é incompatível com espiritualidade. Está no nosso inconsciente coletivo, isso é uma crença geral, uma crença coletiva, né? Porque se eu estou num trabalho espiritual e estou querendo ajudar outras pessoas no seu trabalho, eu não posso cobrar, sabe? É uma coisa, por isso nasce daí muito da nossa dificuldade. Essa era o que eu queria acrescentar aqui para a gente observar, né? Que não é que a gente não sabe fazer, não é uma coisa necessariamente individual, né? Um problema, é um problema meu que eu tenho, que eu não consigo cobrar. Calma, calma. Existe uma coisa maior que faz parte da nossa cultura, né? Que a gente está inserido. Então, natural que você tenha uma noção lá, que está lá dentro, uma crença de que não pode. Aí, a hora a gente bota a luz sobre isso e a gente vai trabalhar. Aí sim, uma questão de escolha, aí é individual o trabalho, né? De se libertar dessa crença, porque não tem nada a ver, né? Dinheiro e espiritualidade podem andar juntos, não são incompatíveis, né? Enfim. E a segunda coisa que eu queria pontuar foi esse tema que a Sinara trouxe, né? Maravilhoso. E também a gente vive ainda, sim, numa cultura patriarcal. Ela ainda prevalece. A gente está aqui, né? De uma forma geral falando, né? A gente está aqui desconstruindo, né, essa cultura e construindo uma cultura realmente de igualdade. Não é que a mulher vai ser superior ao homem, porque aí a gente estaria trocando 6 por meia dúzia, não é a ideia, mas de igualdade de verdade, né? De uma sociedade equânime, em que se reconheçam sim as diferenças, porque homens e mulheres são diferentes, mas que isso não seja motivo para que um se sobreponha ao outro, mas sim que a gente se complemente, porque as diferenças servem para isso, né? Onde eu não sou tão boa, o outro é melhor e vice-versa, e a gente se completa. Essa seria a ideia, né, dos relacionamentos, inclusive. Então, quando acontece uma situação dessa, o que eu vejo muito é que há uma grande dificuldade ainda por parte de muitos homens, sobretudo das gerações mais antigas, né, da geração do meu pai, do meu avô, enfim, né, que uma mulher não pode estar acima, entre aspas, né? Profissionalmente, não pode ganhar mais que um homem, que isso é um absurdo, e esses homens se veem numa posição inferior, e isso mexe muito com o ego deles, lembrando que a gente vive ainda numa cultura patriarcal. Então, essa é uma crença muito forte, não só em homens, como em muitas mulheres ainda. Então, quando isso começa a acontecer, que a gente começa a buscar melhorar a nossa vida, né? Como você fez, começa a estudar, começa a buscar, começa a querer se entender melhor, né? A conquistar coisas, isso às vezes pode ser muito mal recebido pelo outro lado, né? E aí vai gerar o desequilíbrio. Então, assim, também eu vejo isso, estou falando isso porque eu já vi depoimentos de mulheres se sentindo culpadas pelo fim do casamento, porque
elas resolveram viver uma vida diferente, de buscar conquistas, e isso não foi bem visto pelo outro lado. Então, assim, não é culpa nossa que exista essa cultura ainda dominante e que o outro lado não consiga compreender que isso não faz sentido, que ele não precisa se sentir inferior por isso. Muito pelo contrário, poderia até servir como uma inspiração, né? Mas ainda há uma dificuldade muito grande de receber isso do outro lado, né? Estou falando porque eu tenho meu pai vai fazer 70 anos agora, então, assim, é uma outra cabeça, às vezes é até difícil conversar essas coisas assim. Agora, meu marido, por exemplo, que já é uma geração, já recebe melhor, já entende melhor, já está mais aberto, né? Se Deus quiser, as próximas gerações vão ser ainda mais abertas. Então, observar que o desequilíbrio, que aí se reflete no dinheiro, claro, porque você começa, né, a conquistar e tal, e o dinheiro, ele vem já como um efeito, né, já um efeito desse processo todo. Então, também a culpa não é do dinheiro, né? Mas, enfim, é interessante olhar isso e exatamente perceber que havia realmente um desequilíbrio, né? Que, lamentavelmente, gerou aí um divórcio, né? Enfim, então, estou lendo aqui um comentário. Às vezes as mulheres rejeitam a prosperidade exatamente por conta desse lugar, gente, por causa dessa mentalidade que ainda prevalece em muitas mulheres, muitos homens, né? De que se ela crescer muito, ela vai perder a família, ela vai perder o marido, né? Ela vai e acaba se sabotando, né? Às vezes não é nenhuma coisa muito assim clara, né? Visível, mas aí começam as autossabotagens e começam a afastar ela desse caminho de prosperidade. Então, eram essas duas coisinhas que eu queria pontuar aqui para ir fechando, tá bom? Ah, gente, nós estamos... daria para ficar aqui conversando. É tão gostoso essas conversas, que dá para a gente ficar aqui horas e horas nesses bate-papos aqui, porque é tanta coisa aí gostosa para falar, né? Mas a gente vai encerrar, mas domingo tem mais bate-papo, a gente vai estar trazendo mais coisas por lá. E aqui assim, é tudo muito devagarinho que a gente vai nesse processo, né? Então, assim, só para resumir aqui, então, se a gente aprende que dinheiro é energia, se eu já tenho consciência da lei do dar e o receber, né? Que a prosperidade tinha a ver com isso, e que tudo é uma questão de escolha, a gente tem o poder, se a gente assume nosso poder de leão, né? De nossa autorresponsabilidade da gente escolher, a gente coloca esse leão para fora e exerce esse poder, né? Se a gente assume isso, agora vai aos pouquinhos, dando luz, colocando luz nos ditados populares, né? Porque às vezes fala crença limitante, é um negócio tão complexo. Você só anota, é um bom exercício, anota o que você escutava, e aí você, então é por isso, né? Então é assim, devagarinho, para ir resgatando aí esse poder pessoal. Quero agradecer muito a vocês estarem aqui nessa roda, né? E, olha, eu vou te dizer, eu cheguei aqui ainda um pouquinho de dor de cabeça e tal, mas estou saindo tão energizada que eu nem lembro que eu tive rinite terça-feira, que eu fiquei arriada durante 2 dias. Então, gente, é muita energia do bem, energia maravilhosa de estar aqui com vocês. Então, agora, verdadeiramente, eu estou no terceiro chakra, tá? Então, muito grata aí pela energia de vocês, e vamos lá tomar uma água, que temos reiki daqui a pouquinho, e continua, que tem muita coisa boa aí. Amanhã tem Monique, 10 horas da manhã, trazendo aí mais uma vivência para vocês, para ativar ainda mais o seu brilho pessoal. Um beijo grande aí.